Olá, amigo, olá, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos estudando mais um tema e hoje estudaremos o tema 8, as duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse. Fique conosco, vamos orar. Querido Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, nesse estudo, mais uma vez te pedimos, nos oriente em nome de Jesus, amém. Como você já percebeu, o capítulo 10 e o capítulo 11 na realidade, é o interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima trombeta que nós já vimos no estudo anterior, né? Então nós já vimos aí no estudo anterior o capítulo 10, que foi a história do livrinho, o grande desapontamento de 1844, ok? E aqui no capítulo 11 nós temos uma história aqui, nós temos uma profecia muito interessante. Antes de tocar a sétima trombeta, as duas testemunhas. Que interessante, não é? É bem verdade que também João tem uma visão do santuário, que vai do verso 1 e o verso 2 do capítulo 11, mas nós vamos nos atentar aqui às duas testemunhas. E a pergunta é: as duas testemunhas de Deus para a humanidade, o que significa estas duas testemunhas? Apocalipse capítulo 11, verso 3, diz assim, ó: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quem é essas duas testemunhas? Bem, existem muitos comentaristas que falam sobre essas duas testemunhas. Alguns chegam já vi até vídeos aí no YouTube dizendo que essas duas testemunhas são duas pessoas espirituais que vão aparecer lá em Jerusalém e tal. Mas a Bíblia nos descreve quem é estas duas testemunhas. Olha que interessante. Veja, João capítulo 5 e o verso 39 diz assim, ó. João capítulo 5 e o verso 39. Diz assim: Jesus dizendo para os escribas, né, que os escribas eles conheciam as escrituras, eles estudavam as escrituras, mas não conheciam Jesus. E aí Jesus diz assim, aqui no capítulo 5, verso 39. Vocês examinam as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas são elas que são testemunhas de mim. Então, quais são essas testemunhas? Pelo que a gente lê aqui, as duas testemunhas são o Novo e o Velho Testamento. O Novo e o Velho Testamento. Agora, por que elas estavam cobertas de cinzas? E aí a gente vai para a história e a gente descobre que na Revolução Francesa, a primeira coisa que eles fizeram, dando início ao iluminismo, foi queimar as Bíblias, né? Vocês devem lembrar disso, né? As Bíblias foram colocadas nas praças e foram queimadas e ficaram como cinzas. Que interessante, né? E aqui o verso 4 diz assim: são essas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Veja, ao mesmo tempo que são chamados de testemunha, também são chamados de oliveiras. E aí a gente vai agora para Zacarias, capítulo 4. E quando a gente lê Zacarias, capítulo 4, do verso 2 ao verso 14, a gente percebe que essas duas oliveiras, como é descrito aqui no Apocalipse, também são as escrituras, o Novo e o Velho Testamento, né? Que Deus diz aqui nesta visão para Zacarias que não é por força nem pelo Espírito, mas pela palavra. A palavra aqui são as duas oliveiras. E também a gente vê lá em Salmo 119, verso 5, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E para dar luz, você sabe que luz naquela época não era como hoje, uma lâmpada. Para dar luz precisava de azeite, as duas oliveiras. Olha que interessante, né? E aí tem um período, 1260 dias, aqui de acordo com o Apocalipse 11, verso 13. Quando você compara isso com o Apocalipse capítulo 12 e o verso 6, que diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar
para que nela se sustentasse durante 1260 dias, é a mesma profecia. E quando você se aprofunda nessa profecia aqui, de acordo com o Apocalipse capítulo 13, verso 5, você vai descobrir que esse período de 1260 dias é o mesmo período que nós vamos estudar posteriormente na profecia da besta que sobe da terra e da besta que sobe do mar. Você vai descobrir que esse período foi o período da Idade Média, da supremacia papal. Então, durante esse período da supremacia papal, a Igreja Católica, ela tirou da mão do povo as Bíblias. Tirou do povo as Bíblias. Então, aqui se encaixa perfeitamente sobre esta profecia. E olha que interessante, né? O que significa autoridade para fechar o céu para que não chovesse? Aqui, de acordo com Apocalipse capítulo 11, verso 6, diz assim: elas, as profecias, as duas testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chovesse durante os dias em que profetizaram. Olha que interessante, né? Aí quando você vê esse texto e compara lá com 1 Reis capítulo 17, onde aquela experiência de Elias, que não choveu durante 3 anos e meio, você percebe que só voltou a chover depois que Deus deu a sua palavra, mais uma vez a palavra da ordem. E tem um texto aqui de Lucas, capítulo 4 e o verso 25, que vale a pena a gente dar uma lida, para que você veja o que a palavra de Deus diz aqui com relação a esse assunto. Lucas 4, 25 diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Jerusalém no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome na terra. Veja, então Jesus faz uma comparação, né? Tinha muitas viúvas, mas só aquela foi abençoada por Deus, e a gente percebe que foi abençoada por causa da palavra, ok? Muito bem, e aqui nós vamos, tem um outro texto aqui, que é o capítulo 11 e o verso 7, capítulo 11 e o verso 7 de Apocalipse. A gente percebe aqui uma outra coisa interessante, né? Que nós temos que dar o seu significado, que está aqui, capítulo 11, verso 7 diz assim: quando tiveram então concluídas o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então, quando você compara este verso com Apocalipse capítulo 20 e o verso 2 e 3, você percebe que esta besta que foi lançada no abismo é o próprio Satanás. E Satanás usa o poder humano, né, para destruir as Bíblias durante esse período, anular as Bíblias durante esse período, ok? E a última pergunta que a gente percebe aqui é: por que esta palavra foi considerada morta? Exatamente porque a Bíblia ficou fora das mãos do povo durante esse período de 1260 anos. Capítulo 11, verso 12, diz assim, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus no céu. Neste momento, a gente percebe o surgimento da Bíblia, a Bíblia ressurgindo e as pessoas dando glória, porque as duas testemunhas, ela ressurgiu, estava morta e ressurgiu. E a gente percebe que a Bíblia ressurgiu principalmente no ano de 1804, quando a Sociedade Bíblica Britânica foi organizada, e em 1816 a Sociedade Bíblica Americana também foi organizada, e a partir dessa data a Bíblia começou a ser produzida, ok? E a Bíblia então se espalhou para o mundo inteiro, e a Bíblia continua hoje sendo as duas testemunhas do Senhor, e
até o dezembro de 2012 já foram registradas e publicadas texto bíblico em mais de 1.500 diferentes idiomas e dialetos. Que coisa maravilhosa, não é? Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece como duas testemunhas. A palavra de Deus viva e eficaz. E nós vamos concluir fazendo a nossa declaração de fé. Você acredita que Deus está no comando da sua história e da minha história e tem preservado a sua palavra ao longo da história? Se você concorda, diga sim. Você vai dar o devido valor à Bíblia e que você vai dedicar tempo para estudá-la cada dia mais? É essa a sua vontade? Você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e é sua vontade conhecer cada vez mais e partilhar aquilo que você conhece para outras pessoas? Se esse é seu desejo, diga sim nos nossos comentários, participe, se envolva, faça pergunta. É a nossa vontade, o nosso desejo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse estudo, Senhor. Nos abençoe e que possamos a cada dia mais estudar a Tua palavra, que é uma testemunha viva do que o Senhor fez e faz e fará por nós. Obrigado porque através dela nós temos oportunidade para ter a salvação e também conhecer de Jesus. Ela testifica, testemunha de Jesus. Nos abençoa no restante desse dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. O próximo estudo é a mulher e o dragão. Você não pode perder. Tenha um bom dia.